Fala galera, vamos aqui hoje falar do jogo entre Brasil e Bolívia, Bolívia e Brasil, porque nós jogamos lá em Bolívia, no estádio Municipal del Alto, e cara, que jogo ruim, que jogo feio, gente. Sinceramente, ontem na hora que eu tava assistindo o jogo, né, me deu vontade de desligar e não assistir. Só que como é a seleção brasileira, como gosto de acompanhar futebol, falo que fiz esse sacrifício aí para poder acompanhar a seleção brasileira, mas que jogo ruim, cara. Eu arrisco a dizer que esse tenha sido talvez o pior jogo que eu tenha assistido nesse ano. Tanto que até liguei na lanchonete, pedi um lanche, falei assim, cara, eu vou comprar um X tudo aqui para mim, que aí pelo menos vou mastigando um lanche aqui e vou tentando assistir esse jogo, porque, sinceramente, um jogo muito ruim, cara. Muito desanimador. Eu sei que a gente estava jogando na altitude, era ali mais de 4.000 metros de altitude que a seleção estava jogando. O jogo ia ser complicado. É um jogo bem atípico porque a seleção da Bolívia estava ali buscando uma vaga para repescagem. A Bolívia ainda não está 100% classificada para a Copa do Mundo de 2026. Ainda vai ter que disputar a repescagem, mas, cara, eu esperava um pouquinho mais. Esperava um pouco mais, sabe? É injusto aqui querer falar mal do Brasil, porque, sinceramente, eu imagino, né? Nunca passei por esse tipo de situação, mas eu imagino que jogar no ar rarefeito é bem complicado. Tanto que todos os jornalistas, todos os jogadores que jogam lá, jogadores que estão acostumados a jogar aqui no Brasil, em lugares mais tradicionais, quando sobem lá para altitude, todo mundo reclama. Não é à toa que a gente tem ali um galão de oxigênio à beirada do campo para, se caso alguém passar mal, vem e coloca a máscara ali para poder conseguir jogar o jogo. Então, assim, não deve ser fácil. Ficar ali 90 minutos correndo, dando pique, dando explosão ali, para poder ir atrás de uma bola, cara, deve ser bem complicado, deve ser bem difícil. E é uma coisa que marcou no jogo. A gente não pode negar isso. Por várias vezes, teve alguns cortes ali das câmeras, onde elas focavam em alguns jogadores. Cara, eu vi ali Richarlison, ele estava extenuado, a respiração ofegante. Paquetá também, teve uma hora que foi cobrar um escanteio, que eu vi que o cara tava assim, respirando fundo, sabe? Então, isso atrapalha o Brasil. A gente não pode deixar de olhar para esse lado. Mas uma coisa a gente não pode se esquecer: é o contexto pré esse jogo. Esse jogo aconteceu, mas o que foram as coisas que aconteceram antes para que a gente chegasse nesse fatídico dia? Por que eu falo que foi um fatídico dia? Porque foi a pior, olha para você ver, foi a pior campanha da seleção brasileira na história das eliminatórias. O Brasil ficou em quinto lugar. Se fosse nos formatos tradicionais, era para o Brasil estar disputando a vaga para a Copa do Mundo através da repescagem. Então, trazendo esse contexto, a gente pode ver aí que depois que o Brasil foi eliminado pela Croácia na Copa de 2022, Tite foi mandado embora e uma sequência de atrocidades virão acontecendo no caminho. Primeiro que a gente foi ali treinado por um técnico interino, Ramon Menezes, se eu não estou enganado, foi logo depois em seguida que Tite saiu. E muito, muito ruim. E logo depois veio um treinador em ascensão que inclusive treinou o Cruzeiro, o time que eu torço, então acho que posso até falar um pouco com propriedade, porque Fernando Diniz treinou o Cruzeiro. Mas, por exemplo, Fernando Diniz, quando ele foi treinar na seleção brasileira, ele treinava o Fluminense. Era aquele técnico meio a meio. E a gente viu isso que não deu certo. Não tem como você querer fazer duas funções em dois clubes diferentes. É totalmente diferente você querer treinar um clube e treinar uma seleção. Um clube você tem ali jogos constantes. Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Você tem ali o grupo mais próximo de você. Jogo da seleção, cara,
uma vez a cada. Uma vez não, mas 2 vezes a cada 2 meses. Aí tem a Copa do Mundo, que é um tiro curto, são 7 jogos ali. Você passa um tempo reduzido com o grupo. Então é muito diferente você treinar um clube de futebol e treinar uma seleção. E tava claro que isso não daria certo. Tava óbvio que não ia dar certo. E Fernando Diniz, ele é um cara onde ele vê que por muitas vezes o seu modo de jogar, querer sair ali tocando a bola, às vezes não dá certo, às vezes não encaixa pro elenco que ele tem em mãos. Mas ele é insistente. Ele vai forçando, até que chega um determinado momento onde as pessoas falam assim, cara, não dá mais. Eu falo isso porque quando ele treinou o Cruzeiro, eu lembro da final da Copa Sul-Americana, onde a torcida sempre vinha reclamando do volante Wallace. Quem é cruzeirense vai saber do que eu tô falando. O Wallace foi uma ótima contratação, chegou ali com uma contratação assim, onde a gente viu com bons olhos. A gente falou assim, poxa, agora a gente tem um volante. Só que o Wallace acabou não rendendo. Só que mesmo assim, Fernando Diniz ia e colocava o Wallace de titular. Vinha e colocava o Wallace na maioria dos jogos. E a gente foi para a final da Copa Sul-Americana com a torcida pedindo para Fernando Diniz não colocar o Wallace de titular. E o que Fernando Diniz fez? Colocou o Wallace de titular. E posso estar enganado, mas os 2 primeiros gols que o Brasil sofreu nessa final contra o Racing, os 2 gols foram falhas de Wallace. Então a gente vê que Fernando Diniz, às vezes, sabe que não vai dar certo, mas pela sua insistência, ele continua mesmo assim e dá no resultado que dá. Então Fernando Diniz não deu certo na seleção brasileira, até que chegou Dorival. Dorival vinha ali de um título da Copa do Brasil com o Flamengo. Dorival estava em alta, mas a sensação que dá, eu vi alguns jornalistas falando e de fato eu percebi essa visão também, que os jogadores da seleção brasileira às vezes olhavam ali para Dorival Júnior e falavam assim, poxa, mas eu jogo lá na Europa, jogo Champions League, La Liga, Premier League, e eu chego aqui, a gente não tá rendendo, a gente tá vendo que a seleção brasileira não tá jogando bem, e aí Dorival Júnior vai e fala ainda, não, que ele vê o Brasil jogando uma final ainda de Copa do Mundo, do jeito que o Brasil estava. Então destoa muito, eu fico imaginando que os jogadores deviam olhar para ele e falar assim, cara, mas não tá indo, Dorival, não estamos rendendo, cara. E entre todo esse burburinho aí, Dorival Júnior vai embora. E logo depois ele de ter levado vários nãos, Ancelotti decide comandar a seleção brasileira, mas logo em seguida, poucos dias, o presidente da seleção brasileira, Edinaldo Rodrigues, é deposto. Olha para você ver o ciclo pré-Copa que o Brasil teve até esse momento. 3 técnicos diferentes, um sendo o técnico interino, ok, mas considerando aí 3 técnicos diferentes e um presidente sendo deposto. A menos aí de 2 anos para a Copa do Mundo. Então, basicamente, a gente pegou toda essa preparação para a Copa de 2026, cara, e fez isso aqui, ó. Amassou e jogou fora. Então, Ancelotti chega nesse momento todo conturbado e fala assim, o que eu posso tirar desse time? E Ancelotti, nesses 3, 4 jogos que Ancelotti treinou a seleção brasileira, tem treinado muito bem a seleção. Obviamente a gente perdeu o jogo ontem, era um jogo bem atípico, como eu já falei, acho injusto querer jogar o trabalho do Ancelotti fora, só por conta do jogo de ontem, mas para vocês terem uma ideia, foi o primeiro gol que o time treinado por Ancelotti tomou. Coisas que com os técnicos anteriores isso não acontecia. Tomamos lavada da Argentina, tomamos lavada aí, um jogo difícil do Paraguai. Então, cara, foi um ciclo para se esquecer. Foi um ciclo para se esquecer. Mas o que a gente pode tirar dessa seleção brasileira é que a gente chama demais isso aqui, né, cara? A gente chama demais.
e a gente quer ver sempre o Brasil ganhando títulos. Ganhando títulos. Tem muita gente aí que fala, né, que em 2022 era parecido, a seleção jogou muito mal as eliminatórias e foi para a Copa de 2022 e foi a Copa de 2002 e foi campeão. Então a gente ainda tem essa esperança de torcedor. A gente ainda sonha que a seleção, por mais que esteja ruim, por mais que não esteja no seu melhor momento, mas a gente sonha que a seleção vá brilhar na Copa do Mundo. Então, eu vejo com bons olhos essa passagem final agora de Ancelotti na seleção, pegando o conjunto do que ele fez até aqui. Acho que tá ok, com o que ele tem em mãos, tá ok, mas o que pode prejudicar é o tempo. Acho que o Ancelotti teve muito pouco tempo para poder treinar essa seleção brasileira. Então é isso. Não sei se esse trabalho curto vai dar tempo de a gente montar um time para ser campeão. Só o tempo vai nos dizer. Vejo que Neymar precisa estar na Copa de 2026. Não sei se vai ser como titular, mas essa seleção necessita de Neymar. Neymar é o nosso melhor jogador, por mais que ele esteja ruim fisicamente, mas ele é o nosso melhor jogador. Ainda tem para voltar para a seleção Vinícius Júnior, provavelmente Rodrigo deve voltar. Então, a nossa seleção ainda está com alguns desfalques. E aí é torcer. Vamos ver o que vai dar. Ainda temos alguns amistosos para jogar até a Copa do Mundo, mas finalizamos assim as eliminatórias, com a pior marca da seleção brasileira. Mas ainda eu vejo que há uma luz no fundo do poço. E essa luz é Carlo Ancelotti. Ele pode vir a fazer mudanças pela sua forma de treinar, o seu jeito de colocar os seus jogadores, tanto em questão técnica quanto na parte de confiança. Eu ainda vejo essa luz no fim do túnel. É torcer para que o Brasil possa chegar bem na Copa de 2026. E se chegar mal também, não tem problema. Mas que essa Copa do Mundo, cara, seja a transformação para a nossa seleção. Eu tenho aí 25 anos. Na Copa de 2002, que foi a última vez que o Brasil foi campeão, eu tinha apenas 2 anos de idade, então eu não lembro. E eu tô maluco, cara, para ver a seleção campeã do mundo. É o meu sonho, é o meu sonho. Tomara que seja agora em 2026. Quero estar em vida quando o Brasil ganhar o Hexa. É isso. Fiz essa análise um pouco mais breve, porque não tive muito tempo entre ontem e hoje. Não consegui ali analisar detalhadamente a partida. Cheguei a assistir o jogo, mas trouxe aqui de forma mais breve, mais sucinta para vocês o que eu achei de Bolívia 1, Brasil 0. Muito obrigado. Se você gostou, se inscreva no canal. Estamos começando aqui, ainda é o início desse canal, mas ainda temos muito para poder falar aqui, tá bom? Se inscreva e deixe o seu like. Valeu, é nóis. Bora para a Copa do Mundo. Vamos ganhar. Bora ganhar!